Fala galera, então continuando aí a resolução dos exercícios, vamos para o oitavo quesito que nos diz o seguinte: de acordo com a primeira lei de Newton, então o que é que nos diz a primeira lei de Newton? Então bora lembrar, ó, a primeira lei de Newton nos diz o seguinte, ó, eu coloquei aqui, ó, um corpo em repouso tende a permanecer em estado de repouso e um corpo em movimento uniforme em linha reta tende a permanecer em movimento constante, a menos que uma força atue sobre ele. Então, esse é o enunciado da primeira lei de Newton. Então, através desse enunciado, a gente consegue aí verificar qual seria a alternativa correta. Então, vamos observar as opções. Então, a letra A diz o seguinte, ó, um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que nele atuam sobre ele é nula. Então, já chegamos aqui na nossa alternativa. Alternativa correta, letra A. Mas vamos verificar então por que as outras não são a alternativa correta. Letra B. O corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. Não, não é verdade, segundo o que diz o nosso enunciado da primeira lei de Newton. Letra C. Quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Não, ele também pode estar em movimento retilíneo uniforme. Então aqui, falso também. Letra D. A inércia de um objeto independe da sua massa. Então, tem essa dependência, tá? Falso. E a letra E. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. Então, nem sempre, tá, gente? Com isso, a gente consegue aí visualizar o porquê a letra A é a nossa alternativa correta. Beleza? Vamos agora, então, para o nono quesito. Bom, gente, continuando aí o nono quesito, penúltimo quesito da lista, nos diz o seguinte: as estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto de segurança está relacionado a... Opa! Então a gente tem aí, pelos nossos estudos, primeira lei de Newton. Como a gente viu aí na questão anterior, a primeira lei de Newton diz que se o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, e se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a continuar a ter esse movimento retilíneo uniforme. Então, o cinto de segurança nos veículos, seja carro, caminhão, ônibus, ele vai estar impedindo que, a partir do momento que o veículo tende a parar, né, quando tem aí um freio do veículo, nós não vamos para frente, porque o cinto ele vai estar prendendo. E a nossa tendência de ir para frente é justamente porque a gente tende a continuar em movimento. Então essa vai ser a função do cinto de segurança e está relacionada aí com a primeira lei de Newton. Bacana? Então é uma questão bem simples, tá? Mas que é importante a gente conhecer aí direitinho todos os enunciados e o que diz cada uma das leis de Newton. Então vamos agora para a décima e última questão dessa lista. Então, gente, o décimo quesito diz o seguinte, ó. Suponha que uma pessoa puxe uma corda de um equipamento de ginástica com uma força de intensidade igual a 100 newtons. Determine um valor da força que o equipamento faz sobre a pessoa e marque a opção correta. Lembrando, né? Isso daí vai estar relacionado com a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, na terceira lei de Newton, a ação vai ter uma reação de mesmo módulo, mesma intensidade, só que sentidos opostos. Então, se a intensidade que ele exerceu para puxar essa corda foi de 100 newtons, a reação também tem que ser de 100 newtons, porque é a mesma intensidade, tá?
Então a nossa resposta vai ser a letra C. Bacana, gente. Alguém poderia pensar aí que poderia ser a opção A, menos 100, que geralmente a gente vai ter a ação, vai ser um vetor, por exemplo, para cima, a reação, consequentemente, mesma intensidade, sentido contrário, pode ser um vetor aqui para baixo. Só que o que é que acontece? Isso daqui não é um par de vetores, não é um par de forças. Porque a ação acontece em um objeto, a reação geralmente acontece em outro. Se fosse no mesmo objeto, a gente poderia cancelar e aí seria zero, mas não é essa a situação, tá? Então, consequentemente, a nossa resposta é a letra C. Tranquilo, gente? Então, ó, foram 10 exercícios aí, uns mais elaborados que outros, mas a maioria no nível em que, tendo todo o conhecimento das três leis de Newton, feito alguns exercícios para praticar, conhecendo as fórmulas, a gente consegue aí chegar numa lista como essa e resolver tranquilamente. Bacana, gente? Então, até a próxima e bons estudos!